dia, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Josimara, professora de Educação Física de vocês durante esse ano de 2021. Estou vindo aqui gravando essa aula para que vocês não percam os conteúdos e não se sintam assim tão abandonados pela disciplina, tá bom? O pessoal que veio presencialmente na semana passada teve essa aula presencial e já tem a atividade que é para ser feita, mas eu resolvi gravar esse vídeo para possibilitar que todos os outros alunos tenham acesso a esse conteúdo e também consigam fazer as atividades no tempo para que eu possa corrigi-las e dar as notas. Tudo bem? Então, o nosso primeiro conteúdo desse primeiro bimestre, dentro da disciplina de Educação Física, são os esportes de aventura. Antes de começar, eu gostaria de questionar vocês sobre o que vocês sabem sobre esportes de aventura, também conhecidas como práticas corporais de aventura. Quais vocês conhecem? Quais vocês já ouviram falar? Você já teve a curiosidade de pesquisar sobre algum esporte de aventura? Você sabe o que é um esporte de aventura? Você já teve curiosidade de praticar algum tipo desses esportes? São perguntinhas que estarão na página 102 e 103 da apostila de vocês, mas que vocês podem responder aí no caderno, tá certo? Então, parem o vídeo um pouquinho, respondam essas perguntinhas no caderno de forma bem simples e depois retomem. Tudo bem? Vamos lá. Práticas corporais de aventura, da sigla PCA, também conhecidas como esportes radicais, são modalidades que se diferenciam dos outros esportes por estarem relacionadas a um maior grau de perigo, risco e maior dispersão de adrenalina. Então, os esportes radicais, eles têm por característica colocar a vida do praticante em risco. Tá? Ele se coloca em algumas situações que fogem ao nosso controle e que colocam a vida dele em perigo. E com essa sensação de perigo, com essa característica dos esportes radicais, há uma maior dispersão de um hormônio chamado adrenalina, que a gente vai conhecer mais agora. Do lado do nome adrenalina, nós temos o desenho químico desse hormônio, tá? Das ligações aí, dos elementos químicos que ele traz. E o que a gente tem da adrenalina? Que é um hormônio neurotransmissor, então ele atua junto ao nosso sistema neurológico. Ele também recebe o nome de epinefrina, tá? E esse hormônio, a adrenalina, ele é liberado na corrente sanguínea quando o corpo é exposto a fortes emoções, ao estresse, ao sentimento de fuga, de medo, ou quando você fica em situação de alerta. Mesmo que você não pratique nenhum esporte radical, você já deve ter sentido os sintomas dessa dispersão maior de adrenalina. Seja quando você toma um susto, seja quando você fica com medo, seja quando você fica estressado ou quando você precisa ficar numa situação de alerta. Tá bom? Quais que são esses sintomas de que a adrenalina está muito alta? Aumenta os batimentos cardíacos, acelera o fluxo de sangue, principalmente para os músculos e principalmente quando é uma situação de fuga. O corpo entende que você precisa fugir, então ele manda mais sangue para os músculos para que você consiga sair daquela situação o mais rápido possível. Ele ativa o cérebro, deixa o cérebro mais alerta, tá? Para que você tenha reações mais rápidas. Então, imagine que você está frente a frente com um bicho perigoso. Então, a adrenalina vai deixar o seu corpo com uma resposta mais rápida para que você consiga reagir mais rápido, talvez à investida desse animal, e que você consiga sair dali o mais rápido possível. Aumenta também a pressão arterial, acelera a frequência respiratória e abre os brônquios pulmonares, dilata as pupilas, fazendo com que você possa enxergar melhor no escuro. Estimula a produção de energia, então, mesmo que você seja um sedentário, se necessitar num momento de fuga, você vai correr, porque a energia aumenta muito, tá? E aumenta a produção de suor. São os principais sintomas da aquisição de adrenalina num nível muito alto dentro do nosso organismo. E são essas sensações que as pessoas que praticam esportes radicais sentem. E o que acontece? Para nós que não praticamos, talvez essas sensações sejam ruins. Mas eles se acostumam tanto a essas sensações que a gente costuma dizer que eles ficam viciados nessa sensação que a adrenalina causa.
E é por isso que sempre eles buscam fazer coisas mais difíceis. Então, se hoje ele saltou de 15 metros de altura, amanhã, para sentir essa sensação por mais tempo, ele vai saltar de 20, depois de 25, de 30 e por aí em diante. Ele fica viciado nessa sensação que a adrenalina traz para o corpo dele. As práticas corporais de aventura proporcionam aos praticantes um contato mais próximo com o ambiente que o cerca, seja ele natural, natureza, ou modificado pelo homem, que também pode ser outra possibilidade dos esportes de aventura. Os esportes de aventura eles podem ser divididos em práticas urbanas na cidade ou em práticas na natureza. Tá? Então nós temos aí as práticas corporais de aventura urbanas e as práticas corporais de aventura na natureza. Nós vamos falar mais especificamente nesse primeiro bimestre das práticas corporais de aventura na natureza. As práticas corporais de aventura na natureza oferecem mais riscos que os esportes comuns. Então, você pode pegar o esporte radical, que ele vai oferecer muito mais risco para o praticante do que um esporte comum. E, em geral, são mais emocionantes, exigem maior esforço e maior controle emocional. Os esportes radicais eles podem ser praticados em 3 ambientes diferentes: na água, na terra e no ar. Então, a gente tem a possibilidade de praticar os esportes radicais em 3 ambientes diferentes: terrestres, aquáticos e aéreos. Algumas práticas de esportes radicais, inclusive, misturam 2 ou mais. Então, você pode ter uma prática que mistura o terrestre e o aéreo, que misture o aquático e o aéreo, e por aí vai. Para praticar a ampla maioria dos esportes radicais, é necessário muito treino, muita habilidade e a utilização de diversos equipamentos de segurança, que são fundamentais para se proteger caso alguma coisa aconteça da forma errada. Então, na imagem, nós temos aí 3 tipos de equipamentos de segurança, cada qual da sua modalidade, né, adaptado às práticas que o praticante vai utilizar. Então, cada modalidade tem equipamentos de proteção e de segurança que são específicos, tá? Além de que alguns são adaptados. Então, nesse primeiro exemplo, nós temos muito possivelmente um equipamento aquático, né? No segundo, possivelmente nós temos um terrestre, até por conta do uso do capacete. E na última imagem de baixo, nós temos possivelmente algum que seja aéreo, talvez uma escalada ou algo do tipo. Tudo bem? Quando a gente fala de esportes radicais na natureza, a gente precisa falar da preservação. O aumento gradativo da busca de atividades esportivas e de aventura em ambientes naturais leva a uma reflexão mais detalhada sobre os impactos sociais, culturais e ambientais dessas práticas. A crescente utilização de algumas áreas vem causando tanto descaracterizações socioculturais quanto impactos ambientais, sendo necessárias medidas de manejo e de gestão capazes de diminuir tais impactos negativos e planejar futuras atividades. Para resumir isso aí, o que acontece? Vamos dizer que aqui em Luisiana nós tivéssemos um local de salto de paraquedas. O que acontece? Os equipamentos, eles são muito pesados, né? Eles são difíceis. Por exemplo, imagina um paraquedas para você desmontar e montar ele novamente. Então, muitas vezes, é mais cômodo você se soltar do paraquedas e largar o paraquedas ali. Só que o paraquedas ele é feito de plástico, ele tem metal. E se ele ficar ali na natureza, ele vai demorar muito para se dissolver ou sumir da natureza. E ele vai atrapalhar aquele ecossistema, né? Ele vai impedir que a terra acumule água, ele vai... Talvez algum animal vai tentar se alimentar dele e vai morrer. Então, todo esse aspecto ambiental, os esportes radicais, eles às vezes prejudicam o ambiente onde eles são praticados. Por isso que muitas vezes tem que manejar. O que é manejar? É mudar o local. Então, hoje a pista de pouso é aqui, o ano que vem a gente vai mudar ela de local para que a natureza naquele local consiga se restabelecer.
tá? E sempre prezando pelo meio ambiente, por não deixar lixo, por não deixar equipamentos jogados, porque não são naturais. São equipamentos trazidos pelos homens e eles vão demorar muito para sumir, né? Se dissolver na natureza. Apesar de serem atividades de esporte e aventura, que muitas vezes são divulgadas como ecológicas, não vão sendo observados por parte dos praticantes medidas que visem minimizar os impactos dessas modalidades. Pelo contrário, em muitos casos fica evidenciado que a natureza nada mais representa que um ambiente cheio de obstáculos a serem vencidos ou superados. Então, muitos dos praticantes de esportes radicais da natureza, eles têm consciência. Então, eles levam o lixo, eles inclusive muitas vezes fazem a retirada de algum lixo que esteja por ali, mas alguns não estão nem aí. Vão para a natureza somente para sentir a sensação que a adrenalina dá e abandonam ali os materiais que julgarem, não estão nem aí para a ecologia, para o ecossistema e muito menos para o meio ambiente. Bom, aqui nós temos a atividade que vocês vão fazer para me entregar nas próximas aulas. O pessoal que veio na aula presencial já recebeu essa atividade e vocês que vão assistir ao vídeo têm essa atividade para realizar também. O que vocês vão pesquisar? Vão escolher um esporte de aventura de cada ambiente. Então, vocês vão escolher 3. Um aquático, um terrestre e um aéreo. Ah, professora, mas o que eu escolhi, ele mistura o aquático e o aéreo. Pode ser só um? Não. Se você escolheu, por exemplo, a canoagem, ele é aquático. Então, esse é o aquático. Se você escolheu, por exemplo, o bungee jump, que funciona terrestre e aéreo, você vai colocar o bungee jump no terrestre ou no aéreo, tá bom? Você vai ter que me trazer 3 exemplos, um em cada modalidade, um em cada ambiente, desculpa. E quais são as coisas que vocês vão pesquisar? Por exemplo, aquático, canoagem. Qual que é o nome da modalidade? É canoagem mesmo? Ou canoagem é o jeito que a gente conhece? Quais que são as características e regras da canoagem? Quais são os instrumentos utilizados, os materiais? Ah, é uma canoa assim, é um remo assim, são quantas pessoas? Quais são os equipamentos de segurança para praticar canoagem? Quais são as competições de canoagem que existem? As principais, não precisa ser todas, tá? Já houve alguma lesão mais grave ou alguma morte nessa prática? Tudo isso vocês vão pesquisar de cada uma delas, tá bom? Podem fazer inclusive um em cada folha. Então, o aquático numa folha, o terrestre numa folha, o aéreo numa folha. Esse trabalho é para ser entregue, então é em folha separada, e eu vou mandar o modelinho da capa para vocês no grupo. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida eu estou à disposição. E tenham uma ótima semana e até a próxima.